Sabe as palavras do educador Paulo Freire, né? Hoje vamos falar sobre o método Paulo Freire de educação, de ensino ou de imbecilização. Essa frase é do Paulo Freire que você está vendo aí. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Vulgo Paulo Freire. Isso que ele está dizendo aí é uma verdade absurda, né? É uma verdade absurda, nua e crua, com certeza. Então, basicamente, a gente pode interpretar essa frase dele como o quê? A escola como um agente de instrumentação social, né? De fato, a escola foi muito focada pelos últimos governos aí, né? Governos ainda do espectro político do Paulo Freire, né? Ou governos socialistas, governos de cunho esquerdismo, globalistas, né? Assim como Lula, Dilma, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? E se nós percebemos e focarmos, né, na realidade, quem viveu ou existia, já havia nascido antes do governo do Lula, do governo do PT, do governo do Fernando Henrique Cardoso. Quem tem mais de 30 anos, né, percebe nitidamente a diferença no grau de cognição e de alfabetismo dos alunos, ou das crianças, ou dos jovens que frequentam a escola. Ou seja, essa geração recente, geração 2000, né, geração 95 para frente, ali, 2000, essa foi uma geração, principalmente na era do governo do PT e do método Paulo Freire, que mais frequentou ou que mais frequentaram a escola, ou seja, que teve o maior tempo dentro da escola, da sala de aula. E o que se percebe como reações, né, desse fato, dessa causa, as consequências são o quê? Aumento da criminalidade, né, da marginalidade, um aumento maciço da incapacidade cognitiva. Tanto é que tem aí o índice PISA, onde o Brasil ficou em último lugar, né? Teve outra pesquisa também que o Brasil ficou, acho que em segundo lugar no item ignorância, imbecilidade, né? De fato, os brasileiros são muito emocionalistas, não gostam da realidade, não gostam da verdade. Eu estou falando uma verdade aqui, que até gringo fala, que o brasileiro, de fato, proporcionalmente, lógico, é muito ignorante, muito imbecil, né? Foi instrumentado até pela escola, pela indução do comportamento, né? A, a não raciocinar. Eles falaram sempre sobre senso crítico, famoso senso crítico, e percebe-se que a geração que mais ouviu a palavra senso crítico é a geração que menos usa o senso crítico, o senso lógico, o senso racional. A maioria das pessoas, como diz o Olavo de Carvalho, não sabem a origem das suas ideias. Elas recebem a coisa mastigada, principalmente na escola. Lógico que a escola é uma instrumentação, como digo, uma instrumentação, um instrumento governamental de quem está operando o Estado, de imbecilização das massas, né? A educação dos anos 60, 50 era muito mais forte que a educação de hoje, muito mais forte. Aliás, até o nome mudaram, né? Mudaram para educação. Na verdade, o nome certo é ensino, né? Então, a qualidade do ensino decaiu demais. A escola só virou um meio de propaganda, um meio de instrumentação política, né? A finalidade ali não é ensinar ninguém, né? Tanto que os governos esquerdistas do Lula, do Fernando, instrumentaram, criaram regulamentações, por exemplo, para você quiser exercer um ofício, tem que ir para a escola. Antigamente não precisava disso, né? Porque todo ofício se aprende
na prática, né? Então, eles criaram, fomentaram essas universidades de caça-níquel, né? Saíram aí dando um pedaço de papel, né? Conceituado um pedaço de papel. Já era bem conceituado o diploma superior, né? Só que banalizado, foi banalizado, vamos dizer. Hoje, qualquer analfabeto aí pode comprar um, um pedaço de papel com chamado ensino superior. Compreende? Antigamente não, proporcionalmente. Antigamente o cara para conseguir tinha que ser inteligente, tinha que ter mérito, né? Para conseguir né? Esse, esse título. Então, o que a gente percebe que todo o aumento da desordem social que há no Brasil, né? Essa, né, lógico, dentro dessa desordem social, aí está incluso o aumento de uma criminalidade. Quem viveu nos anos 80 e 90 e está vivo até hoje sabe do que eu estou falando. É uma coisa bem, ó. Recentemente, até antes aí do governo, era 70 mil assassinatos, né? A pessoa te matava para roubar o teu celular, coisa que não tinha nos anos 80, nos anos 90, até começo dos anos 90, ali metade dos anos 90. Isso tudo veio sendo instrumentado, óbvio, tanto pela escola quanto pela narcomídia, né? Pela televisão, pela música, pela arte, né? Eles usam muito esses instrumentos, né? Como meio de manipulação da consciência, e se manipulam a sua consciência, lógico, vão manipular a sua consciência quem dirige as suas ações. Compreendem? É como ele diz aí na frase: educação muda pessoas, ou seja, substitui o termo educação aí por ideologias, ou por narrativas, vamos dizer assim, ou por indução comportamental. Tem aí o famoso vítima da sociedade, não tem? Uma inversão dos valores, porque os valores éticos e morais, eles têm um fundamento lógico, um fundamento racional dentro da realidade, né? Por exemplo, roubar é uma coisa ruim em qualquer lugar do mundo, é uma coisa óbvia, racional e lógica, que as reações vai haver uma reação, né? Isso todo mundo sabe, até na periferia os caras sabem que não pode roubar. Se roubar na periferia morre. Não pode. Então, se é ruim roubar na periferia, por que fora da periferia seria certo roubar? Compreende? Só que na cabeça do periférico, de muito periférico, né? Que mora não rouba na periferia, mas roubam fora da periferia, como se fosse certo roubar fora da periferia. E daí reclamam quando o Estado ou a polícia extermina o ladrão. Compreende? Mas lá na própria periferia o ladrão também é exterminado, só que eles não percebem. Por quê? Por causa da indução comportamental, da lavagem cognitiva que a escola fez nas crianças, né? E nos adolescentes. Então você percebe toda essa engenharia social, né? Toda essa engenharia social feita através do que chamamos aí de método Paulo Freire de ensino, né? Ou método construtivista. Compreendem? Então, o método, ele foi substituir o método, por exemplo, da cartilha. Antigamente, o método da cartilha de alfabetização, de aprender a ler e escrever, interpretação de texto. Hoje não tem mais, substituíram isso, né? O que acontece? Hoje você vê pessoas com chamado aí universitários, os caras não sabem escrever, os caras não sabem interpretar, o que é pior. Lógico, dá uma erradinha, uma coisa, todo mundo erra, né? Mas os caras, pô, mas se você for na escola, você tem ensino superior, chamado, você é analfabeto, no sentido gramatical da palavra, ou seja, analfabeto é aquele que não sabe, no sentido gramatical é aquele que não sabe ler nem escrever. Então você é um analfabeto, né? Além de ser um analfabeto funcional, como chamamos, né? Usamos essa linguagem, daquele cara que tem deficiência cognitiva, né? O cara é um analfabeto, são analfabetos no sentido gramatical da palavra. Não sabe ler e não sabe escrever. Porque se a pessoa, ainda que saiba ler as palavras, mas não sabe interpretar o que se diz, onde hoje a gente tem que ficar explicando o que é uma sátira. Você faz uma sátira, você está sendo sarcástico,
você tem que explicar para a pessoa que você está sendo sarcástico, porque ela não consegue perceber, ela não tem esse domínio da linguagem, né? Nisso engloba também o sentimentalismo, o emocionalismo, uma geração muito fraca psicologicamente, né? Com toda a facilidade, né, que temos nessa geração, também contribuiu para isso, né? Para o brasileiro já era emocionalista, tá muito mais ainda, né? Compreende? Então são fatores que não foram, não surgiram por acaso, não foram implementados por um acaso, porque como eu digo sempre, não existe acaso. Tudo isso veio de uma ordem sistêmica, pensada, racionalizada e implementada de forma racional e lógica, no intuito de imbecilizar. A configuração da escola governamental, escola pública ou seja particular, que é bem, a escola particular também ela é regulamentada pelo governo por, como se diz, por regulamentações, né? Então ela não é de todo livre para ensinar aquilo que ela quer. Ela não pode ensinar aquilo que ela quer na escola privada particular. Tem que ensinar aquilo que o governo manda ensinar. Compreende? Então tudo isso foi pensado e com o objetivo, com o propósito, com a reação, né, de imbecilizar. Tudo isso foi planejado no ensino, no ensino brasileiro da escola, seja da escola, da faculdade, da universidade. Esse era o intuito. Por quê? Uma pessoa imbecilizada, uma pessoa ignorante, uma pessoa com déficit cognitivo, uma pessoa que foi induzida a um certo tipo de comportamento, ela é muito mais fácil de ser manipulada e ser um outro agente de instrumentação social. Compreendem? Então, o PT, o governo do PT, que fez muito bem isso, essa instrumentação social, é igual um outro conhecido meu, colega de trabalho que é petista, que falou assim para mim: o Lula facilitou para que o pobre estudasse. Olha só que engraçado. O Lula, um analfabeto, o Lula é um analfabeto no sentido gramatical da palavra, mas ele é muito espertinho em outras coisas. Lógico, eu sei que ele não é o cabeça pensante ali do PT, né? Quem é o cabeça pensante mesmo, creio que é aquele um que ficou preso, que foi comparsa dele, que falou que ia tomar o poder, não me recordo o nome dele agora, entende? Então, um analfabeto promoveu todo uma engenharia, vamos dizer assim, né, ou implementou para a imbecilização do periférico. Não só do periférico, como isso atinge também as outras classes sociais, né? De certa forma, pelo meio da televisão, etc, etc, etc. Por quê? Pessoas assim foram usadas, é o famoso idiota útil. São usadas, né? São usadas como um meio de instrumentação política, não é? Onde cria-se uma base de imbecis ou de pessoas ignorantes ou de pessoas desprovidas de cognição, de racionalidade, de informação, né? Compreender conhecimento. Hoje estamos na era da informação, mas o conhecimento também não está aquelas coisas, né? Compreendem? Então, isso é percebido na prática de toda a reação que houve esse construtivismo paulo freireano, não é? O vítima, o inimigo, inventaram o inimigo imaginário, a pedagogia do oprimido, né? Onde eles colocam quem que é o inimigo. Olha, isso vem tudo como uma dialética também, porque o Paulo Freire, por exemplo, é um burguês, né? Por exemplo, Lula, quando ganhou lá a primeira vez, quem que era o vice dele? Um burguês, né? O vice-presidente dele lá na chapa, um capitalista, um empresário, né?
um grande industrial. Compreendem? Então eles sempre promoveram também esse discurso, que é um discurso burguês. Eles sempre, tipo assim, no discurso fomentaram narrativas contra a burguesia, mas eles são a burguesia. Você compreende? Então essa instrumentação socialista, por isso que tem o burguês tem essa tendência de ser socialista, por uma questão de interesse próprio, interesse social. Por isso nós devemos focar muito, lógico, prestar atenção naquilo que se fala, mas muito mais naquilo que se faz. Porque, igual eu estou citando na questão do Lula, ele é um neoliberal, né? Eles pegaram tanto contra o acúmulo de capital e depois se gabam porque fomentaram uma bolha econômica onde o pobre pôde se endividar. Né? E é lógico que alguém vai ter que pagar por essa dívida, por esse endividamento. Ou seja, para o pobre consumir. Não houve substancialmente um aumento do poder aquisitivo, do poder real de compra do pobre, vamos dizer assim, mas sim só um aumento da expansão da base, uma expansão do crédito, né? Uma expansão da base monetária, onde o pobre que ganhava R$ 2.000 continuou ganhando R$ 2.000, só que teve uma margem de crédito para ele, assim como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Só que o problema é que no Brasil nós não temos a moeda internacional como os americanos têm, né? Então os americanos eles têm que imprimir dinheiro tanto para eles, para a economia deles, como para a economia do mundo. Ou seja, onde o dinheiro deles serão lastreados pelos produtos importados, né, ou pela exportação dos outros países, né, que é vendido e comprado em dólar. Você consegue diferenciar isso? Então, a demagogia foi muito aí também, né, na questão da narrativa. Vender uma coisa no discurso para a população, para a sociedade, venderam esse discurso, só que não fizeram conforme o discurso. Né? É igual a dialética das minorias, onde, né, eles falam tanto de racismo, e eles mesmos praticaram racismo com a questão aí de cor de pele, onde um indivíduo negro ganha uma cota simplesmente pela cor da sua pele e alguém vai classificá-lo se ele é suficientemente preto para ganhar essa bolsa.